que Hitler não acreditou e o que Stalin não acreditou e 1000 hackers do partido não acreditaram era que Deus estava observando o que eles estavam fazendo. Até onde podemos dizer, muito poucos daqueles que realizaram os horrores do século XX se preocuparam muito com o fato de que Deus está observando o que eles estão fazendo. Esse é, afinal, o significado de uma sociedade secular. Na parte do mundo que é chamado de Ocidente, é isso que caracteriza cada vez mais a vida. Por sua definição, uma sociedade secular exclui Deus e a sua palavra da vida e prática públicas. 300 anos atrás, os puritanos resistentes e entusiastas acreditavam em praticar a presença de Deus. Isto é, Deus era parte integrante de toda a sua vida. Hoje estamos aprendendo rapidamente como praticar sua ausência, como tomar decisões, avaliar opções e viver a vida sem nenhuma referência a Deus. O secularismo não é tanto uma raiz, mas um fruto de outros ismos insidiosos. Pode ser considerado o filho ilegítimo da evolução e do humanismo. Tendo deslocado Deus no grande esquema das coisas, o intelecto obscurecido do homem acha lógico dispensá-lo na vida cotidiana. O salmista escreveu uma certa vez: o ímpio, pela soberba do seu rosto, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Isto está no Salmo capítulo 10, versículo 4. E não é o único salmo que fala sobre isto. E o livro de Jó se refere às veredas de todos os que se esquecem de Deus. Jó, capítulo 8, versículo 13. Há algo muito sutil no secularismo. Ele vem como um nevoeiro em vez de uma avalanche. Ao contrário do ateu militante que fulmina contra a existência de Deus, o secularismo silenciosamente se ocupa de tornar decisões, organizar prioridades, estruturar sua vida e formular sua visão do mundo, já tendo assumido que Deus não existe. Essas decisões excluem Deus totalmente de tudo. Ele vê aqueles que acreditam em Deus, ou por alguma razão bizarra, pensam que ele tem alguma relevância, como a tia louca do sótão. Os crentes em Deus devem ter pena de suas crenças trogloditas e talvez mantidos, escondidos para que não sejam um embaraço. Isso eles pensam. Eventualmente, a eutanásia pode ser o melhor caminho. É o que está se propagando pelo mundo hoje. Alguém disse que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Essa indiferença pode ser vista na conhecida citação de um empresário. Vamos abrir aspas para o que ele disse. Apenas em termos de elocação de recursos de tempo, a religião não é muito eficiente. Há muito mais que eu poderia fazer em uma manhã de domingo. Fecham aspas para o que ele disse. Observe a indiferença a assuntos espirituais ou em torno no relato do rico fazendeiro que está registrado em Lucas capítulo 12. Ele não expressou nenhuma oposição virulenta a Deus, nenhum ódio às coisas divinas. Ele é retratado como meramente vivendo sua vida com toda a ausência de qualquer referência a Deus. Você tem que ler esta parábola contada pelo Senhor Jesus, que é a história da maioria das pessoas no mundo.
Este caminho, falando ainda desta história de independência de Deus, começou no Jardim do Éden, quando Satanás sussurrou sua invariável calúnia. Ele fez uma pergunta para Eva: disse Deus? Adão foi confrontado com a escolha de viver na dependência de Deus ou seguir um curso que ele pensava ser uma vida autossuficiente. O termo Deus nas lacunas refere-se à prática de pessoas em um dia passando que atribuíam qualquer coisa que não pudesse entender, qualquer lacuna em seu conhecimento, à atividade divina. Relâmpagos, terremotos, furacões e etc. eram devidos a Deus ou à atividade divina. À medida que a ciência descobria razões naturais para essas coisas, para esses fenômenos, e as lacunas desapareciam, o mesmo acontecia com a necessidade de um Deus para explicá-las. Agora, a ciência secular explica tudo, ou pelo menos fará eventualmente. Consequentemente, Deus é irrelevante e desnecessário para as pessoas que buscam a resposta para todas as coisas na ciência e não na palavra de Deus. Deus é apenas um conceito que nossos antepassados ignorantes precisavam devido à sua falta de conhecimento. Mas as pessoas hoje, elas dizem, nós temos a evolução, nós temos a ciência. Uma sociedade secular está iludida pensando que cresceu e não precisa mais de contos de fadas como os nossos avós, os nossos pais. Porque isso é uma das ferramentas de Satanás. Porque a marginalização do espiritual, a tentativa de tornar nosso Criador irrelevante, o esforço de confinar o cristianismo a um canto do porão e depois trancar a porta, faz parte da estratégia do inimigo. Eliminar qualquer referência, preocupação ou pensamento de Deus deixa um vazio, um abismo que Satanás se deleita em preencher. Buscando adoração, cobiçando supremacia, ele, Satanás, está habilmente esculpindo uma sociedade que receberá cegamente sua obra-prima quando o mistério da iniquidade atingir seu auge, ou, mais precisamente, sua profundidade, o seu abismo. Como o aquecimento gradual da água na história do sapo na água fervente, a sociedade está sendo mudada silenciosamente e a humanidade muitas vezes não tem consciência desta alteração. Para isso, algumas coisas tiveram que ser mudadas e outras ideias disseminadas. A abolição do conceito de verdade absoluta e padrões morais de certo e errado, a aceitação de quase qualquer prática desviante sobre o pretexto de tolerância, a supremacia do científico e, especialmente, a ideia de que todas as crenças e sistemas religiosos são iguais e que, portanto, o cristianismo não era diferente ou melhor. De fato, com suas demandas por um novo nascimento, uma conversão a Deus, o cristianismo é agora considerado pior do que todas as outras religiões de mente aberta, aceitação de tudo no mundo. Em contraste com todo esse absurdo, a vida cristã é de dependência de Deus. Nosso caminho foi definido por nosso bendito Senhor, que em seu caminho sem mancha, aqui, quando ele esteve aqui, o Senhor Jesus orou: preserva-me, ó Deus, porque em ti confio. É um salmo messiânico, Salmo capítulo 16, versículo 1, onde encontramos essas palavras em referência ao Senhor Jesus, que está na boca de muitos crentes ainda hoje. A própria oração deve ser um reconhecimento implícito de nossa constante necessidade da presença
da presença, orientação e bênção de Deus. Longe de viver uma vida independente de Deus, temos o lembrete do Senhor Jesus de que, sem mim, disse ele, nada podeis fazer. O verdadeiro crente se distingue do mundo por, entre outras coisas, sua visão e atitude para com Deus. Você pode ler Lucas capítulo 12, versículo 21, onde tem a parábola deste homem rico que já mencionei no vídeo, e também temos essas palavras. O crente olha para Deus, reconhece Deus, depende de Deus e honra Deus. Pode-se dizer que em seu leito de morte, John Wesley se levantou e citou o Salmo 46, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E depois acrescentou: e o melhor de tudo, Deus está conosco. Crescer, desfrutar e se curvar a Deus, é aí que reside nossa principal alegria e segurança. Isso não é o que o velho Marx, secularista, descreveu como um ópio, isto é, um oposto, o oposto de uma vida sem Deus, o oposto de uma existência sem objetivo, o oposto de uma sociedade secular. E, verdadeiramente, é a melhor coisa de todas que Deus está conosco. Verdadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração. Salmo capítulo 73, versículo 1. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro